Fala, gente boa de Deus! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Muito obrigado aí por vocês estarem participando. Não se esqueçam de deixar o seu comentário, de se inscrever neste novo canal que a gente está proporcionando aí exclusivamente com o assunto da Igreja Orgânica. Eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, vai despertar muita gente. E entre essas pessoas que já estão despertas, está você. Então, minha irmã, meu irmão, sejam sempre muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre a reunião, a liturgia, como a gente se reúne como comunidade orgânica desde 2018. As comunidades orgânicas, elas são independentes. Então, pode haver entendimentos diferentes a respeito do mesmo assunto, ok? Então, é preciso deixar claro que em uma comunidade orgânica, Cristo é sempre o tema central, é o alvo. Cristo e o seu amor é a bandeira de uma comunidade orgânica. Mas os entendimentos a respeito dos vários assuntos podem variar entre uma e outra comunidade orgânica. Por exemplo, o batismo. Na nossa comunidade orgânica, nós entendemos o batismo como opcional. Então, não é todo mundo que chega lá que a gente vai batizar. A gente ainda realiza o batismo na água, porque entende ser uma cultura importante. Entretanto, deixamos muito claro que ele é opcional. E seguindo a linha dos textos bíblicos que falam sobre o batismo, na evolução do entendimento dos irmãos daquele tempo, nós já percebemos que naquela época os irmãos foram deixando claro para todos que o batismo verdadeiro não é o da água, e sim aquele realizado por Cristo. Então Cristo realizou um batismo que nenhum sacerdote humano, seja padre, pastor ou ancião, pode realizar, que é o batismo na sua morte e na sua ressurreição. Esse é o batismo que vale, que está escrito ali em Romanos capítulo 6, logo nos primeiros versículos. E lá em Hebreus capítulo 6 está escrito que o batismo é rudimentar, né? E que só voltariam a ensinar novamente o batismo na água se houvesse extrema necessidade. E a gente segue esse entendimento. A gente não tem o batismo na água como essencial, a gente coloca ele como simbólico, opcional. Então, muitas pessoas que estão conosco não quiseram se batizar novamente. E a gente respeita isso. E deixa isso bem claro sempre, tá certo? Mas tem outras comunidades orgânicas que podem dar um pouco mais ênfase ao batismo na água. Outra coisa, a ceia, né? Que muitos dizem Santa Ceia. A gente não diz Santa Ceia. A gente chama só de ceia, porque é assim que é chamado no Evangelho. E ceia para nós não é um evento mensal e de jeito nenhum aquele evento separatista que muitas denominações insistem em fazer. Quem não é batizado não pode participar, casal amaziado não pode participar, é aquela loucura, né? É muito anti-evangelho realizar um evento em nome de Cristo com esse separatismo, com essa exclusão. O que nós entendemos e pregamos sobre a ceia, inclusive eu vou deixar na descrição deste vídeo links com explicações, com vídeos de explicações melhores que estão lá no meu outro canal. Se você quiser entender sobre ceia, sobre dízimo, sobre batismos, eu vou deixar o link para vocês, tá? Então, sempre eu vou estar deixando nos nossos vídeos, tanto na descrição, ou também pode acontecer de eu estar deixando no comentário fixado, links de sugestão de vídeo para vocês assistirem. Então, a gente entende que a ceia, ela é qualquer refeição, pode ser na sua casa, onde exista partilha com amor. Não tem que ser consagrado por um sacerdote, isso é invencionice religiosa. Ceia é qualquer refeição onde haja partilha com amor. Se você quiser um maior entendimento sobre isso, assista o vídeo sobre ceia, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês, tá certo? Então, quando a gente faz uma ceia lá, é um jantar, por exemplo. Esses dias, por exemplo, domingo passado, uma irmã, como estava friozinho aqui na nossa região, uma irmã fez um cuscuz, daquele cuscuz mole, né? Aquele de comer parecido com uma sopa, né? Que coloca na cumbuquinha e a gente vai comendo, é uma delícia. A irmã resolveu fazer e levou para todo mundo comer, estava maravilhoso. E é a ceia da gente,
Então, a gente fazia no começo essa ceia cerimonial, né? E não entendemos que seja condenável por Deus, tá? Então, a gente não condena comunidades que têm o batismo como essencial, a gente só explica para alguma pessoa que às vezes vem com essa mentalidade que não, isso é uma pregação anticristã. Quando alguém diz, você precisa batizar para você ser salvo, e às vezes você precisa se batizar na nossa comunidade, na nossa igreja, com a nossa fórmula batismal, essa pessoa está dizendo, é claro, e a maioria das vezes não é a intenção dela, mas o que ela está dizendo nas entrelinhas é que aquele batismo real e verdadeiro de Cristo, ele é secundário. O primário é o simbólico aqui da nossa denominação, jamais. Então a gente não fica condenando as pessoas jamais. Ah, aquela comunidade, aquela igreja, aquela denominação que faz isso vai para o inferno. Pelo amor de Deus. Tem gente de Jesus em todo lugar, na Assembleia, na Católica, em denominação nenhuma, certo? Outra coisa, inferno. A nossa comunidade orgânica não crê no inferno de tormenta eterna. Nós chegamos à conclusão que o inferno, quando mencionado nas Escrituras, ele representa a aniquilação. Tá? Então, não temos a pregação de tortura eterna, como muitas denominações têm. Outra coisa, preterismo. A escatologia da nossa comunidade varia, então pode ter outras comunidades com outras vertentes. Mas na nossa comunidade, nós entendemos a volta de Jesus como futurista. Então nós somos preteristas parciais. Tá? Se você quiser, eu vou deixar também um link, né, de um vídeo sobre isso. O que o preterista parcial crê? Preterista parcial crê que muitas coisas do Apocalipse e proféticas já se cumpriram no ano 70, tá? Com a derrubada do templo de Jerusalém, com a invasão do general Tito. Então muita coisa foi julgamento para Israel, que já se cumpriu no ano 70. Mas a gente acredita que muitas, que pelo menos no quesito volta futurista de Cristo, temos base no Evangelho para acreditar que todo olho o verá. E que não é espiritual, como o preterista completo acredita. Mas respeitamos as escatologias. Nós não saímos por aí discutindo sobre isso. É muito importante. Tem coisas que a gente não fica discutindo. Por exemplo, irmãos que falam em língua. A gente não fica criticando esse pessoal. Porque o problema maior das comunidades cristãs no mundo não são pessoas que falam em línguas, e sim exageros. Se houver exagero, qualquer que seja, aí sim deve ser combatido. Em amor, mas deve ser combatido. Agora, pessoas que falam em línguas ali no seu cantinho, que entendem isso como algo importante na oração, não vamos criticar. Eu conheço pessoas que falam em línguas, e independentemente se é um pico emocional, né, ou se é o dom, porque nós acreditamos nos dons espirituais para agora. Por exemplo, no dom de línguas, nós cremos que seja aquilo que diz nos evangelhos, ou seja, quando quando o dom de línguas acontece, deveria ser para anunciar as obras de Deus a uma nação que não falasse aquela língua, né? Então, por exemplo, eu chegasse não falo inglês e fosse capacitado por Deus para pregar em inglês em alguma nação que fala inglês. Nós entendemos que é possível, Deus pode, nós acreditamos em milagres, nós acreditamos nos dons. Então nós acreditamos que aquele tipo de língua em que a pessoa fala sílabas repetidas é a glossolalia, que são picos emocionais, tá? Mas não criticamos isso, não dizemos que isso é pecado, né? Não dizemos que isso está afastando a pessoa de Deus, ou que essa pessoa está blasfemando contra Deus, ou que essa pessoa está louca. Não, pode ser uma expressão emocional do bem, né? Como eu disse, eu conheço pessoas que falam em línguas no seu cantinho e que são um amor de pessoa, um exemplo, que são moderadas, que são sinceras e usa isso como uma ferramenta na oração. Então, o nosso problema não é contra quem fala em línguas, não. Nós não ficamos por aí combatendo essas pessoas. E pessoas de comunidade orgânica devem aprender, com o passar do tempo, a serem moderadas, equilibradas. Então não é tudo que a gente fica combatendo.
O maior problema do meio evangélico hoje, do cristianismo hoje, não é pessoas que falam em línguas, e sim exageros. Se houver exagero nessa parte, sim, deve ser combatido, mas existem tantos outros exageros, e vocês têm visto os meus vídeos aí, em que eu bato na tecla. Essas coisas sim que a gente tem batido na tecla, eu creio que devem ser sempre confrontadas em amor, para que as pessoas se despertem e fiquem libertas. Então, gente boa, fechando esse assunto, a gente não fica discutindo pelas questões escatológicas, tá? Enquanto, por exemplo, existem os futuristas completos, os preteristas completos, né, que são aqueles que acreditam que tudo já está cumprido até a volta de Jesus no ano 70, a gente é preterista parcial, né? Entendemos ser uma questão mais coerente, né, dentro das escatologias aí. Não significa que estamos fechados para sempre, né? A gente tem que ser humilde para voltar atrás, né, de acordo com o crescimento no entendimento, ok? Mas por enquanto nós abraçamos o preterismo parcial e estamos bem com isso, tá? E quem quiser entrar em questões, né, ofendendo os outros, né, por conta da escatologia que o outro crê, né, esse não é o espírito ensinado por Cristo, certo? Um espírito condenatório não é o espírito ensinado por Jesus, né, que coloca pessoas como condenadas por conta de pensamentos diferentes do seu, ok? Como eu sempre tenho dito, coisas que devem ser combatidas são aquilo que estão prejudicando milhares de pessoas o tempo inteiro dentro das instituições religiosas, tá? Agora, entendimentos muitas vezes são divergentes, tá? Uma outra questão, por exemplo, que algumas igrejas orgânicas, né, umas poucas igrejas orgânicas estão discutindo é a questão do nome de Jesus, o nome de Deus, né? Dizem que o nome de Deus deve ser pronunciado em sua originalidade, ou seja, Deus como Yahweh e o seu filho Jesus como Yahusha, né? Que são as pronúncias corretas de acordo com essa vertente, né? Então tem alguns irmãos que estão discutindo essa questão aí até nas redes sociais, né? E ficam brigando, ficam afrontando quem fala Jesus. Na nossa comunidade nós falamos Jesus porque nós entendemos que Deus é o próprio amor e Deus conhece nossa história. O próprio Jesus disse, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, mais importante do que uma pronúncia original é honrar a Cristo naquilo que Ele nos ensinou, na nossa conduta, na nossa vida, no nosso modo de ser. Então, não, a gente não fica dizendo em nossos cultos textos em hebraico, o nome de Jesus e o nome de Deus em hebraico. Nós falamos do jeito que nós fomos ensinados, porque nós somos brasileiros e nós falamos português, ok? Quem coloca medo nas pessoas foge da leveza que é ensinada no Evangelho, né? Porque tem gente que está acreditando nessa vertente e está colocando medo nas pessoas. Ó, quem fala Jesus está blasfemando contra Deus, hein? Não, não está. O Deus que é imensamente maior em compreensão do que nós seres humanos, Ele sabe a nossa história e em que língua nós falamos, ok? Se nós compreendermos Deus como esse carrasco que vai ficar amaldiçoando pessoas por conta de não pronunciarem em hebraico, então Deus é pior do que os próprios seres humanos. E Deus não é assim, tá? Então a nossa igreja orgânica, a nossa comunidade orgânica, continua falando Deus e Jesus, certo? Uma outra coisa também é a Bíblia, né? Na próxima aula eu quero dedicar uma aula inteira nesse assunto, mas a gente entende que a Bíblia ela é um livro inspirado, sim, importante, sim, mas que deve ser lida com muita cautela e que dentro da Bíblia o que importa é aquilo que aponta para Cristo. O próprio Jesus ensinou as pessoas a lerem a Bíblia assim. Lá em Lucas capítulo 24, quando ele está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, né? Então você pode ver que Jesus mostrava-lhes a esses discípulos o que nas Escrituras estavam falando a seu respeito. Então o que importa da Bíblia é o que se alinha com Jesus, tá? Jesus é a chave interpretativa da Bíblia.
Muita coisa da Bíblia não é para nós, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, certo? Uma outra coisa, a gente não tem separatismo. O pessoal pergunta, vocês abrem espaço no culto de vocês para pessoas de outra comunidade falar testemunho, cantar ou até pregar? Sim, abrimos. É lógico que com cautela, né? Nós prestamos atenção na conduta da pessoa e se tem uma linha de pensamento parecida com a nossa. Porque tem gente que está nas mais variadas comunidades aí, denominações, mas já abriram a mente, o pensamento, né? Então, por exemplo, esses dias a gente abriu espaço para um irmão da Assembleia de Deus pregar. Ele continua na Assembleia de Deus, mas a família dele é de lá. Talvez ele nunca saia de lá, mas o seu entendimento bate com o nosso, tá? Então, ele até não prega muito lá, porque não dão muito espaço para quem pensa diferente, né? Mas a gente de vez em quando chama ele para pregar em nossa comunidade. Certo? A respeito da liturgia, como que é a nossa liturgia, a nossa reunião, começa com uma oração e um louvor. Depois dessa oração e um louvor, um irmão da comunidade que tem a vocação de falar, que entenda o evangelho, tem uma oportunidade para dar uma primeira palavra, uma primeira reflexão, que geralmente tem 10, 12 minutos. Depois tem os cantos congregacionais, né, louvores que a gente coloca no telão, um grupo vai lá e canta junto com a comunidade inteira. Nós ainda fazemos a parte da contribuição, não estipulamos o dízimo de forma alguma, porque o dízimo foi para Israel e não para a igreja, mas como a gente alugou um espaço, ficou pequeno na área de casa, ficou pequeno na área da casa da minha sogra, a gente foi para um salão que paga aluguel, paga água, paga luz, tem ar-condicionado, então gasta, e como tem gasto, os irmãos contribuem. Só que tudo que entra, tudo que sai, tudo que os irmãos querem investir é colocado no mural. Então, mensalmente é explicado, né, num documento, né, visível a todos, no mural ali no salão, né, que os irmãos podem chegar e ver para onde está indo a contribuição deles. A gente preza muito por transparência e toda comunidade orgânica deve prezar por transparência. Algumas comunidades orgânicas quase não pedem contribuição porque ainda são pequenas, fazem as suas reuniões em suas casas, né? E como eu sempre tenho dito aqui, para começar uma comunidade orgânica, tudo que você precisa é de 2 pessoas com o mesmo pensamento, né? Com o mesmo coração. Então tem comunidades orgânicas pequenas, 5, 6 pessoas, né? Então o que arrecadam ali geralmente é algo para comprar uma cesta ou para pagar uma consulta, fazem aquela vaquinha ali, é uma coisa assim bem informal, mas se começar a crescer é importante, né, prestar transparência a todos os irmãos envolvidos. Então, recapitulando aí a respeito da nossa liturgia, né? A liturgia é o modo como se realiza as reuniões, né? Começa com uma oração, a mesma pessoa que ora geralmente canta um louvor, né? Depois a gente faz uma reflexão, qualquer pessoa na comunidade que se disponibilize, né, e que esteja entendendo o evangelho e queira falar sobre o evangelho para a comunidade, terá a sua chance, terá a sua oportunidade, ok? De falar essa primeira reflexão entre 8, 10 minutos, 12 minutos, certo? Pode ser também um testemunho, uma experiência, desde que dentro do assunto do Evangelho de Jesus, ok? E aí segue, né, as reuniões, tem a parte de louvor congregacional, onde todos cantam, porque o louvor está ali no telão. Aí tem a parte da contribuição, aí tem a parte da palavra final, a reflexão um pouco mais longa, e no final, mais uma oração, tá? Ali também nós temos um espaço para criança, o salão acomoda as crianças em um outro espaço, anexo ali, né? E temos pessoas preparadas ali para ensinar o evangelho a essas crianças, ok? Nós respeitamos na comunidade orgânica vocações. Então, por exemplo, tem irmãs lá que são especialistas em trabalhar com crianças, né? São pessoas, por exemplo, a minha esposa é uma delas, mas também tem a irmã Maria, tem a Bia, tem a Emily, tem o Vitor. Essas pessoas são gabaritadas, têm vocações para trabalharem com crianças e por isso trabalham. Não forçamos isso, elas próprias se dedicam a isso com muito amor, com muito esmero. Ok? Isso é muito importante. Então nós respeitamos vocações e não rótulos. Então numa comunidade orgânica, por exemplo, a gente respeita a vocação pastoral. Quando uma comunidade orgânica é muito pequena, então geralmente os próprios irmãos se organizam ali. Hoje você prega, hoje você canta e assim por diante. Mas quando ela cresce um pouco mais,
Então é importante respeitar aquilo que é ensinado lá no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Efésios 4:11, a uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas aquilo não se trata de rótulos, ok? Aquilo se trata de vocação. O apóstolo, que não precisa ficar sendo chamado de apóstolo, é aquela pessoa que encontra lugares sem evangelho e desbrava aquele lugar com o evangelho, principalmente voltado ao amor que transforma o lugar. O pastor é a vocação daquele irmão mais experiente que ensina as pessoas. E por aí vai. Então, numa comunidade orgânica se respeita a vocação. Quando uma comunidade orgânica começa a crescer, as vocações começam a aparecer. E se alguém tiver a vocação pastoral, esse irmão ficará responsável pelo ensino, pela pregação, pela exposição do evangelho, pelas principais decisões, não sozinho. Então, na nossa comunidade, a gente tem a vocação do pastorado, que não é dono da comunidade. Então, no estatuto da nossa comunidade, um documento que a gente fez, assinado pelos irmãos mais velhos dali, ficou certo, ficou declarado que o pastor não é dono da comunidade. E tanto é que a gente faz uma votação de 4 em 4 anos para saber se o pastor continua ou se ele pode ser substituído. Além disso, se o pastor tiver uma má conduta, os irmãos podem substituir ele. Então, a comunidade não pertence ao pastor. A comunidade entende que aquele irmão é vocacionado ao pastorado para ensinar, para visitar, para tomar decisões voltadas à doutrina, um entendimento que precisa ser aí um pouco mais, de repente, batido na tecla, certo? Mas ele não é dono da comunidade, certo? Nós respeitamos vocações. Na nossa comunidade, por exemplo, tem um pastor que não fica sendo chamado de pastor. Um e outro irmão me chama de pastor, muitos chamam apenas de irmão Evandro, ok? E tem os recepcionistas. Só trabalhamos com essas divisões aí, né? Se é que pode ser chamada de divisão, né? Mas organização fica melhor, né? Então trabalhamos com essa organização. A igreja orgânica, ela deve ser leve. Então não deve ser visto em uma comunidade orgânica aqueles sistemas hierárquicos. Esses esquemas hierárquicos são para religiões. A comunidade orgânica respeita vocações. Então todos devem ser bem-vindos e a gente entende que todos em Cristo têm vocações, dons e talentos. Até aquele irmão que é mais tímido, que de repente não canta, não dá uma reflexão, mas é importante que ele saiba que o abraço dele, que a presença dele, que o olhar dele, que o aperto de mão dele é algo importante em Cristo. Todos em Jesus têm dons e talentos, ok? Uma outra coisa, como que funciona a disciplina? O que a gente faz quando uma pessoa pisa muito na bola, quando uma pessoa dá muito trabalho? A gente não expõe essa pessoa. Essa própria pessoa, quando for um problema muito grande, por exemplo, uma pessoa que está espancando a esposa, graças a Deus nunca aconteceu, mas uma pessoa que está espancando a esposa, geralmente isso vem à tona, né? Vem à tona do pior jeito, as pessoas ficam sabendo. Como que a gente trata disso? Geralmente as pessoas ficam envergonhadas em relação a isso. Elas próprias param de ir. A gente ensina os irmãos a não destratarem nem desprezarem as pessoas que caem em erro. Mas vamos supor que essa pessoa continue indo, mesmo depois de um escândalo como esse, né? A gente vai conversar no particular, admoestando essa pessoa, se ela quiser ser admoestada, certo? Porque essa pessoa precisará entender que esse comportamento não é do evangelho, mas eu não faço isso expondo para todo mundo ver ou para todo mundo saber. Certo? Então, nós não usamos aqueles termos que as denominações usam, né? A pessoa está de banco, a gente cortou a liberdade da pessoa. Não, a gente conversa. E é lógico que essa pessoa, ela não vai ter, né, condições de ensinar.
Se ela quiser a oportunidade para ensinar, lógico, a própria comunidade vai estar negando. Então, a reação da comunidade é muito conjunta. Os próprios irmãos, junto com o pastor, decidem algumas coisas. Então, se chegar ao extremo de uma pessoa que espancou sua esposa continuar indo, e a gente vai conversar com essa pessoa e mostrar que isso não se faz e que ela agiu fora do evangelho, e se essa pessoa, mesmo assim, de repente, for uma pessoa que gosta de falar, gosta de pregar e quiser a oportunidade, a própria comunidade, juntamente com o pastor, vai falar para esse irmão: olha, irmão, agora vai um tempo até que você respire e se recupere disso. Porque, infelizmente, as suas atitudes despregaram o evangelho. Porque numa comunidade orgânica é ensinado o tempo inteiro que todo mundo é pregador. Porque a maior pregação não é aquela que se usa o microfone para pregar. Todo mundo é pregador porque a maior pregação é a nossa vida. Então não dá para escapar da pregação. A nossa conduta é a maior pregação. Então quando alguém chega ao cúmulo de despregar o evangelho com um tipo de comportamento desse, também ele não estará apto para pregar para a comunidade, certo? Então essa é a disciplina que aplicamos. Conversa sem exposição. Amaziados nós respeitamos como casais, ok? Então a gente entende que o casamento para Deus não é aquele papel, e sim o amor, o respeito, a lealdade, o amor, a reciprocidade, certo? Outra coisa, política. Não cedemos o espaço das nossas reuniões para politicagem. Não vendemos votos, não negociamos com vereadores, com prefeitos. Cada irmão é livre para votar em quem quiser. Ok? Não influenciamos os irmãos em relação a isso. Característica de uma comunidade orgânica: leveza em Cristo nas reuniões, sem hierarquias pesadas, respeitando vocações. A reunião precisa ser leve. Se não for leve, não é comunidade orgânica, certo? Outra coisa muito importante: Cristo é o assunto central das pregações. A gente se espelha em Jesus, a gente se alicerça em Jesus, no Cristo ressuscitado, em que ele ensinou para a igreja, em que ele representa para a igreja, em imitar os seus passos, em falar sobre como ele agiria em situações da nossa vida. Ok? Então Cristo é o tema central da pregação e da vida de uma comunidade orgânica, e deve ser. Outra coisa que numa comunidade orgânica não pode ter, não deve existir, é o misticismo. Tá? Água ungida, lenço ungido, vassoura ungida, campanhas. A gente não tem barganha, tá? Uma comunidade saudável não deve ter barganha. Voto com Deus, jejum coletivo, ok? Orar de madrugada como se aquilo fosse mais viável do que qualquer outro horário de oração. Aquelas jogadas que geram medo, ganância, culpa nas pessoas não deve existir. Então todo tipo de amuleto, de misticismo, qualquer pregação que remeta a alguma coisa que a pessoa tenha que pagar para Deus ou trocar com Deus, isso não existe em uma reunião saudável do Evangelho, certo? Jamais também teremos nepotismo. Então, como o pastor não é dono da comunidade, a gente já se blindou contra isso. Então, filho de pastor não necessariamente é pastor, a não ser que ele tenha vocação. No caso da minha família, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? E eu tenho esposa. Mas vocação pastoral só apareceu na minha vida. O meu filho ajuda no som, o meu outro menino tem 10 anos, faz parte das crianças, a minha esposa ajuda no infantil e a minha filha também ajuda no infantil. O meu genro também ajuda no infantil. E sem nepotismos eclesiásticos. Então, filhinho de pastor não é pastorzinho, ok? Outra coisa, interferência. Uma comunidade orgânica não tem líderes interferindo na vida pessoal das pessoas. Então a gente não acredita em cobertura espiritual. Outra coisa, visão de multiplicação. A gente não tem esse negócio de visão de multiplicação. Tem que trazer pessoas para cá. De jeito nenhum. Pessoas serão bem-vindas. Mas a gente entende que Deus é o Senhor, né? Cristo é o Senhor. Então, o que a gente entende a respeito disso? Que tem gente de Jesus em todo lugar, entendendo o Evangelho como uma ação do Espírito Santo. E que o amor é a principal bandeira de qualquer cristão. Tenha ele entendido tudo ou tenha ele entendido nada, doutrinariamente falando. Mas se ele ama, ele é nascido de Deus.
ok? Então a gente não fica com esse negócio aí de ter que encher a comunidade. Não, a gente não tem pressa quanto a isso, ok? Interferência, não temos. Não ficamos interferindo na roupa, no cabelo, no calçado, nas amizades das pessoas, no casamento das pessoas, de jeito nenhum. Tá? O pessoal pergunta, tem bastante erro numa comunidade orgânica? Tem, porque tem gente. É tudo ser humano. Então, aflora os erros humanos como em qualquer ajuntamento. Todo mundo buscando aprender com Jesus, mas os níveis de maturidade cristãs estão bem diferentes uns dos outros. Uns estão bem maduros, outros ainda estão aprendendo. Então, tem diferentes tipos de pessoas em diferentes níveis de espiritualidade, alguns bem avançados, outros ainda engatinhando. Então, é normal que se tenha problemas, é normal que se tenha invejas, que se tenha discussões, que se tenha personalidades difíceis, por exemplo. E aí, em Cristo, com amor, no Evangelho, isso vai sendo resolvido. O que não temos é aquela exposição de ficar apontando, pregando a vida do irmão no culto. Jamais. Se chegar ao problema de aflorar e acontecer, né? Por exemplo, vou citar um negócio aqui, um problema hipotético. Fofoca, né? E esse foco de fofoca começar a deixar alguns irmãos descontentes. Então o pastor, né, geralmente junto com outras pessoas mais experientes, conversam com a pessoa envolvida na casa da pessoa, sem expor a pessoa, jamais. E deixa bem claro, irmão, só a gente aqui, né, chegou ao nosso conhecimento o problema que está acontecendo e a gente quer saber do que se trata. Aí a pessoa vai manifestar, vai falar, não, é que eu soube disso, eu soube daquilo, então, irmão, mas não precisa ficar, né, expondo, não precisa colocar isso como uma conversa para que outros saibam daquilo que você soube. Então, não divulgue os problemas particulares de outros irmãos. É isso que a gente faz. A gente resolve na casa da pessoa. A gente não fica no púlpito expondo ninguém, certo? Então é isso. E para a gente finalizar esta aula aqui, que ficou um pouco longa, mas necessária demais, pessoas perguntam se a gente tem filiais. A gente não tem filiais. A gente trabalha com comunidades irmãs. O que são comunidades irmãs? Comunidades que não têm vínculo, não são filiais da gente, não tem o nome que a gente deu para nosso espaço de reunião, mas se reúnem igual a gente, ou bem parecido com a gente, nos mais diversos lugares. Então, se você tem o desejo de começar uma comunidade irmã, né? Por que comunidade irmã? Porque são pensamentos parecidos, mas sem esse negócio de ser filial. Senão vira mais do mesmo, vira aquela pirâmide, né? A igreja sede é onde o pastor Evandro é o líder. Aí tem a filial do pastor Evandro. Jamais, pelo amor de Deus. As igrejas orgânicas, elas precisam ser independentes, mas elas podem ter irmandade, certo? Comunidades parecidas. Não significa que a gente despreza as outras, mas fica difícil, por exemplo, ter afinidade com uma neopentecostal, por exemplo, né? Então, a gente preza por conhecer mais e mais comunidades orgânicas no Brasil todo. Se você tem interesse, manifeste isso aqui nos comentários. A gente vai entrar em contato com você para dar todas as informações necessárias para que você comece esse trabalho, né? E as informações não são diferentes dessa que você está aprendendo no curso, mas de repente você quer ter uma palavra, uma ajuda minha, uma mentoria minha, e eu tenho dado essa mentoria gratuitamente para as pessoas e não vai ser diferente com você. Então, se você quiser, basta você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp e falar, eu quero começar uma comunidade orgânica aqui em casa, eu vou ajudar você. Em relação à culpa, né? Ah, mas eu comecei e não deu certo. Não tem que se sentir culpado. A igreja de Jesus, ela nunca fecha. Um lugar de reunião, de repente, acaba, mas a igreja somos nós. Então não dá para parar a igreja de Jesus, porque onde tem gente do amor, tem a igreja. Então não fique culpado se você começar uma comunidade orgânica e ela parar. Não aconteceu nenhuma derrota com você. Decidiram parar e pronto.
Ok? Então a vida de quem entendeu o evangelho não é uma vida que se sente culpado por Deus o tempo inteiro. Ah, desobedeci a Deus, né? Então fui rebelde contra Deus, comecei um negócio e não fui avante, então Deus vai me castigar? De jeito nenhum. Isso não condiz com o espírito do evangelho de Jesus. Se começar e não dar certo, você nem se sente culpado. Ok? Não tem disso, porque a igreja não é o espaço da reunião, mas a igreja é gente que ama, certo? Então, se você quiser começar uma comunidade irmã, uma comunidade orgânica, que seja irmã da gente, né? Como eu disse aqui, uma comunidade irmã é aquela que se parece conosco, que a gente pode se conectar. Então, de repente, eu posso estar indicando amanhã ou depois, né? As pessoas sempre perguntam para mim: tem alguma comunidade igual a sua aqui em Salvador? Tem alguma comunidade igual a sua aqui em Porto Alegre, em Campinas? E de repente amanhã ou depois eu posso indicar o seu lugar de reunião. Isso é ser comunidade irmã. De repente um irmão pode vir de lá e conhecer a nossa aqui. A gente se organizar para dar pouso para esse irmão. E de repente um irmão daqui pode ir e essa comunidade se organizar para recepcionar. Isso é um projeto, é um sonho. E quando tivermos ferramentas para isso, por que não? É claro, conhecendo bastante os irmãos de lá, os irmãos de cá, nada precipitado, mas deixando crescer em Cristo. Tá certo, gente? Então vamos em frente, não perca a próxima aula. A próxima aula está imperdível, é sobre o uso da Bíblia pela comunidade. Amém? Vamos em frente.